Lucas capítulo 13, versículo 22. A porta estreita. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhe: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pois eu vos afirmo que muitos procurarão entrar e não poderão. Vindo, quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do outro lado começar a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Ele o quê? Responderá: não sei de onde sois, não sei quem é vocês. Então direis: comimos e bebemos na tua presença, ensinávamos nas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim. Quem? Vós todos que praticais o quê? Iniquidade. Vós que praticam iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vedes o quê? Quando vê o reino de quem? O reino de Deus. Quem vai estar lá? Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas. Mas vós lançado fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser o quê? E primeiros que serão o quê? Os últimos. Irmãos, a responsabilidade para quem é crente é dobrada por causa da consciência. A Bíblia diz assim: é melhor que não conheça do que conhecer e não quê? Não praticar. É melhor que não conheça do que conhecer e o quê? E não praticar, irmãos. Irmãos, o inimigo, o diabo, a Bíblia diz que o príncipe desse mundo já está condenado. O diabo já está condenado. O inimigo já está julgado. A Bíblia relata isso, a Bíblia diz isso, a Bíblia garante isso. A Bíblia deixa bem claro isso. E a Bíblia diz que o diabo, sabendo pouco tempo que lhe resta, ele desceu até vós cheio de fúria. O diabo, ele é condenado e ele quer que as pessoas também sejam condenadas. O diabo está condenado e ele quer que nós também sejamos condenados. Só que Jesus nos deu a sua infinita graça. Jesus nos concedeu-lhe a graça. E é pelo amor de Jesus, é pelo amor, pelo sacrifício de Jesus, que hoje nós somos salvos. Jesus morreu em nosso lugar. Jesus pagou o preço. A Bíblia diz que Ele nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Está escrito lá em Efésios. Então, quando você coloca no seu coração: eu sou um cristão, você é privilegiado. Você é um privilegiado. Lá no livro de Hebreus, se não me engano, no capítulo 10, a Bíblia diz assim: o privilégio dos crentes ao acesso à presença de Deus. Privilégio dos crentes de ter acesso à presença de quem? De Deus. Pelo quê? Pelo sangue precioso de Jesus. É o sangue de Jesus que nos garante isso. É o sangue de Jesus que nos dá essa graça. É o sangue de Jesus que nos concede isso. Diga glória a Deus. No capítulo Lucas capítulo 14, versículo 12, nós damos continuação. Diz assim: disse também ao que havia convidado: quando derem um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem os teus irmãos,
nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que ele, por sua vez, te convidem e seja recompensado. Antes, ao dar um banquete, convide os pobres, aleijados, os coxos e os cegos, e será bem-aventurado pelo fato de não teres eles o que recompensasse a tua recompensa, porém tu receberás na ressurreição de quem? Receberá na ressurreição de quê? Isso está falando sobre o quê? Sobre obras. Isso está falando sobre ato, sobre dádivas, sobre fruto, sobre realizações. É muito fácil quando você faz um banquete, convida os amigos, parentes, eles vão te convidar também. Vai ser uma coisa de lá, toma lá da cá. Você dá, você recebe. Você convida, você é convidado. Você se aproxima, eles também se aproximam. É um dando o que recebe normal. Isso é comum do ser humano. Mas quando você chama o que a Bíblia está dizendo aqui, que vai fazer um banquete e vai sair na rua chamando o quê? Antes, um banquete, chama os pobres. Ou então os aleijados. Quem que vai se preocupar em querer fazer algo para essas pessoas? Quem vai querer se preocupar em dar atenção para essas pessoas? Qual é a recompensa que você vai ter em chegar e dar um banquete para um mendigo? Qual é a recompensa que você vai ter de chegar e ali dar uma força para o aleijado? Às vezes está tendo dificuldade ali de poder... Eu me lembro de um acontecimento, quando eu fazia parte do ministério, de uma pessoa que ela é cadeirante, aleijado, deficiente. E às vezes ele tinha que ir no banheiro e era uma luta, porque as pessoas falavam assim: quem vai levar ele no banheiro? Você tem que vestir, tem que limpar, tem que dar a devida atenção, porque ele não tem nenhum movimento. E aí quem fazia aquilo? Quem é que recebia? Quem é que dava aplausos para quem fazia aquilo? Quem é que honrava quem fazia aquilo? Quem é que pagava por quem fazia aquilo? Por uma pessoa naquela condição. Mas eu tenho certeza, o homem não dava aplauso, o homem não dava reconhecimento, mas todos que fizeram, o nome deles estão escritos no livro da vida. Porque é o que Deus está dizendo. A árvore, ela é conhecida pelo quê? Seus frutos. O que adianta eu dizer que sou cristão? O que adianta eu dizer que eu amo a Cristo? O que adianta eu dizer que eu sou um servo de Deus? O que adianta eu dizer que eu tenho Jesus no meu coração? O que adianta eu dizer que Jesus está comigo, se as minhas atitudes são totalmente contrárias ao que a fé professa, ao que a fé diz, ao que a fé ensina? Então eu tenho que andar, não é pelo que eu falo, eu tenho que andar pelo que a Bíblia me ensina e pelas práticas. Eu não sou o que eu falo, eu sou o que eu faço. As pessoas não me conhecem pelo que eu disse. Eu posso chegar ali na frente e falar: eu sou o presidente da república. A pessoa fala: qual país? Agora, as minhas atitudes vai fazer com que as pessoas perguntem: você é de alguma igreja? Você é crente? É muito... sabe, é gratificante quando você ouve alguém perguntar para você: você é crente? É porque ela percebeu que uma das suas atitudes é de crente. Agora, quando você abre a boca e fala: eu sou crente, a pessoa: você é crente? Vocês viram? O negócio é sério. O negócio é sério. Quem está entendendo, diga amém. Tem pessoas que ela tem até vergonha de falar quem ela é, porque as atitudes dela é totalmente contrária a alguém que diz ser crente, alguém que diz acreditar em Jesus. As nossas atitudes que vão dizer quem nós somos. Diga glória a Deus. Justificação. Aleluia, Jesus. No capítulo 18 de Lucas, versículo 14. Lucas 18, verso 14. Lucas 18, 14. Quem achou, diga amém. Está pertinho, nós vamos trabalhar um pouco no livro de Lucas hoje. Olha o que está escrito aí. Olha. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será o quê? Mas o que se humilha será o quê? Exaltado. Teve um aqui que foi justificado. A Bíblia diz que Abraão foi justificado. Fala para a pessoa, fala assim: você vai ser justificado. O justo, ele é justificado pela fé.
O justo é tanto que aquele que, como é que diz o ditado? O crente não se... Porque quem o justifica é Deus que o justifica. Às vezes você é aquele tipo de pessoas que gosta de querer dar muito desculpa, querer se justificar para o homem. Ah, mas eu não dá, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho. Ah, como eu queria. Ah, não, quem conhece o seu coração é quem? É Deus. Você tem que andar de cabeça o quê? Erguida. Porque não tem outra opção para nós. Um dia nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Não adianta o homem te justificar se Deus não te justificar antes. Não adianta o homem te aprovar se Deus não te aprovar antes. A sua vida primeiro tem que estar alinhada com Deus. Você tem que acordar de manhã e falar: Senhor, eu te agradeço por mais um dia na tua presença, Senhor. Meu Pai, me perdoa pelo aquele pecado, Senhor, me perdoa pelas aquelas palavras, Senhor, me perdoa pelas aquelas atitudes, Senhor, eu quero te agradar, Jesus. Olha a vida de um homem que foi justificado e olha a vida de um homem que não foi justificado. Olha a diferença, dois tipos de pessoas. Olha aqui, ó, olha lá, vamos lá. No versículo 9 e 10. Vamos lá. Propôs também esta parábola: alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem o quê? Justos, e desprezava quem? Tem gente assim? Infelizmente tem. Tem gente que não dá nem a paz do Senhor porque ela acha mais santa do que os outros. Tem gente que não se acha de querer ouvir ninguém porque ela acha que já sabe mais do que todo mundo. Tem gente que se acha o dono da razão. Tem gente que se acha o dono do mundo. Tem gente que está igual Nabucodonosor, se sentindo, se deixar, faz uma estátua dele e fala: quem manda aqui sou eu. E não é assim. Com Cristo nós temos que se diminuir para que ele o quê? Quando nós vamos ver quem são os maiores profetas da Bíblia. Quando nós vamos ver os maiores profetas da Bíblia, vamos falar de Moisés. Moisés, quando vai ter um encontro com Deus, ele está fazendo o quê? Ele está apacentando o rebanho de Jetro. Não é nem dele o rebanho. Ele tá foragido, ele não pode. Ele tá vivendo pela graça de Deus. Porque matar um egípcio naquela época, que era a nação mais poderosa do mundo, e sobreviver como ele sobreviveu, é só a mão de Deus para guardar ele. E quando ele está lá fazendo o que ninguém quer fazer, porque Jetro tinha tanta mulher, mas não tinha um homem dentro de casa. Parece que os homens tinham medo das mulheres de Jetro. Mas também as mulheres eram valentes demais. A mulher ia apacentar o rebanho sozinha. E aí encontrou lá o Moisés. E foi aonde Moisés achou graça e ali casou com Zípora. E a Bíblia relata que ele resolve ser o homem da casa ali junto com Jetro e apacenta o rebanho do seu sogro. E quando ele está, porque diz que naquela época os pastores costumavam sair, porque acabava ali o pasto, então ele levava para mais longe. E ele chegou até o monte de Deus, e ele viu algo que chamou a atenção dele. E Deus falou: se aproxima, Moisés, tira a sandália do quê? Dos pés. Então às vezes os homens vão olhar para você, vai olhar você como um assassino, como ninguém que não merece nada, como ninguém que não tem direito a nada. Mas quando Deus olha para você, ele olha direto no seu coração e fala: eu vou te exaltar na terra. João Batista poderia ser um sumo sacerdote, porque Zacarias, o pai dele, já era do escalão ali dos grandes da época. Mas ele foi uma pessoa que se afastou e foi viver no deserto, em comunhão com Deus, e se alimentava de uma alimentação que ninguém queria, que era gafanhoto, e comia mel. Mas a Bíblia diz que não há profeta maior do que João Batista. Não tem profeta. A Bíblia relata, e Jesus falou: nem tem profeta, não há ninguém tão maior do que João Batista. Então a Bíblia relata que os humilhados serão o quê? Exaltados. Agora, quando você quer se exaltar, você não quer às vezes passar pelo processo que Deus quer que você passe, às vezes você não tem o resultado que Deus quer que você tenha. O sacrifício faz parte da vida de quem é crente. Diga glória a Deus. No versículo 10, aí Jesus fala dos dois, que foi o que nós falamos do justificado. Os dois homens sobem ao templo, com o propósito de orar. Um fariseu e o outro era publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si. Como é que é a oração de si para si? É assim essa oração, é? É um perigo isso, gente.
Uma oração de si para si. Deus, eu sou dizimista. Deus, é eu que lavo, é eu que passo. Deus, é eu que planto, é eu que colho. É assim. É assim. É. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, somos outro ladrão, injusto, adúlteros, nem ainda como este publicano. É aquele que está dentro da igreja e fala, tá vendo Deus? Eu não sou igual aquele ali não. Aí dá puta oração, Senhor, Deus, é aquele lá. Quem conhece as nossas intenções é Deus. Por isso que toda vez que nós for orar, a primeira coisa que a gente tem que fazer, perdoa, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Temos que nos humilhar para que Ele cresça. No versículo 12 fala do outro. Não, do 12 fala dele ainda. Ele fala, eu jejum 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Fala para a pessoa, Deus sabe o que você faz. Deus vê o que você está fazendo. Precisa das pessoas saberem. Fazer tudo de todo o quê? Dando sempre graças. O publicano estava em pé longe. Não usava nem ainda levantar o quê? Aos olhos ao céu. Mas batia no peito, dizendo, ó Deus, se propício a mim, pecador. Se propício a mim o quê? Pecador. Primeira coisa que um crente reconhece é a sua insignificância. Eu sou pecador, sou falho. Cuidado com o diabo, que ele quer te enganar, dizendo que você é perfeito. Perfeito só é um, que é Deus. Perfeito só é um, que é quem? Até Jesus, quando teve uma saudação de bom mestre, ele falou, por que me chama bom? Bom só existe um, que é Deus. Cuidado quando alguém queira te... Cuidado com isso. Não queira a glória do homem, queira a glória de quem? De Deus. Às vezes no mundo você vai passar por muitas situações difíceis, mas você sabe por quê? Porque a luz incomoda as trevas. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aí, bati no peito. Nem sequer levantava. Não usava ainda nem levantar os olhos aos céus. Mas bati no peito, dizendo, ó Deus, se propício a mim, pecador. Aí ele fala, digo-vos que este desceu justificado. Não tem muito o que falar. Esse desceu o quê? Justificado. Por quê? Porque a primeira coisa que Deus quer que nós faça na presença dele, como a irmã mencionou no testemunho dela, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. A igreja tem que aprender a usar pano de saco. A igreja tem que aprender a ter marca no joelho. A igreja tem que aprender a ficar, meu irmão, tem que aprender a dar glória. A igreja tem que ser fervorosa na oração. Jesus, nós temos que aprender a buscar a presença do Senhor de todo o nosso coração. E quando nós buscamos Ele de todo o nosso coração, irmãos, existem algumas questões que é necessária, algumas questões que é precisa, algumas questões que tem que ter na vida de quem requer essa vida com Deus. Abre lá no livro de Lucas também, capítulo 14, versículo 25 agora. Jesus. Aleluia, Jesus. O que está escrito 14, 25? Lucas 14, 25. Grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, e lhe disse: olha só como é que é uma vida de quem vive no reino de Deus. Porque tem pessoas que se encantam com as grandes multidões. Não é difícil encher uma igreja. Não, encher uma igreja não é difícil não. Quantas das vezes essa igreja que ela ficou lotada, de ponto de das pessoas, pastor, até cadeira aqui, da gente ter que alugar para poder colocar aqui dentro, porque não tinha espaço.
Uma igreja lotada, e você vai em várias igrejas, está entupida de gente. Não é difícil a igreja ser lotada, não. Ixi, meu Deus do céu. Não é não. Jesus tinha uma multidão com ele. Tinha uma multidão com Jesus, mas quando ele estava na cruz, cadê a multidão? Cadê a multidão? A multidão foi para o lado de Barrabás. Quem que vocês querem que eu solto? Jesus ou Barrabás? A multidão gritava, Barrabás, Barrabás. Você fala Barrabás que eu te dou 10, eu te dou 20, Barrabás. As multidões seguiam Jesus, não é problema uma multidão seguir alguém, não. Se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria o quê? Não pode ser o quê? Meu Deus do céu. Você quer realmente uma vida dessa? Ser discípulo de Jesus? Quem quer ser discípulo de Jesus? Só duas? Ai, Jesus. Ser discípulo de Jesus? Quem quer ser discípulo de Jesus? Ser discípulo de Jesus? Tá aqui, tá? Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, a primeira coisa aqui, ó. Eu lembro que meu pai, quando minha mãe se converteu, ele cheio do mé, com a motinha velha, fumaçando, chegou na porta da igreja, que era do tamanho desse altar. E meteu o escapamento fumaçando para dentro da igreja. E depois levantou a igreja cheia de fumaça. Olhou para o pastorzinho e falou: pastor, pega a minha mulher, pega meus filhos, pega todo mundo. E pá, a moto quebrou. E hoje está liberto e foi uma das pessoas que construiu a igreja lá na Bahia, para a glória de Deus. Pode glorificar o nome de Jesus. Imagina se a minha mãe fosse fraca na fé. Esse neguinho não estava aqui. Porque foi nessa igreja que ela pegou a foto de um neguinho com o cabelo vermelho e colocou no altar e falou: Deus, cuida da minha família. Às vezes a situação vai vir para você para fazer você desistir. Ela falou: pastor, não é melhor sair da igreja não, pastor, por causa desse homem. Pastor também de fé na época. Não sei como é que está hoje, mas na época tinha fé. Falou: não, irmão. Isso é o inimigo incomodado com a sua fé. Continua que você vai ter vitória. Aborrecer pai, mãe e mulher? Ixi, meu Deus do céu. Quantos casamentos eu já não vi acabar porque o marido ficou crente? Ou porque a mulher foi para a igreja? E filhos? Ixi. Quantos são os filhos que não querem mais contato com a mãe, com o pai, porque a mãe está na igreja? Mãe, você fica dando dinheiro para pastor, que não sei o que, não vou te dar mais nada, se vira. Quem já viu casos assim? Levante a mão. Olha, uma, duas... Eita, um bocado de gente, tá vendo esses relatos? Tem aí, ó. Irmãos e irmãs. E ainda só próprio o quê? Às vezes a pessoa quer aceitar Jesus e quer que a vida dela seja um mel. Quer que a vida dela seja o quê? Um mel. Irmãos, aceitar Jesus é você dizer para a sua vida: quem manda agora não é mais eu, é Jesus que manda. Não é você fazer o que você quer. Não é você fazer o que você acha. É você fazer a vontade de quem? Não pode ser meu discípulo. Então, infelizmente, essa é a realidade da palavra de Deus. Tem muitas pessoas que querem ser discípulo, mas não quer aborrecer a si mesmo. Pois vai ter que aprender. Vai ter que aprender. A vida não é fácil para ninguém.
Pastor, mas eu vou embora. Com Jesus foi assim. Tinha uma multidão, muitos se levantaram e falaram, vou embora. Abre lá, Mateus. Maurício, esses dois M é uma mistura aí, Daniel. Abre lá, em João 6. É João 6 mesmo? Deixa eu ver se é o 6. Vamos lá para ver se não teve uma multidão que saiu da igreja de Jesus. Então eu não me assusto, me desculpa, não é arrogância, jamais arrogância. É compreensão das escrituras. Que ser pastor não é agradar todo mundo. Ser pastor muitas das vezes é você estar sozinho. É você ver as pessoas se afastando. É você se encontrar numa situação bem controversa, de contra. Às vezes é você estar no vale sozinho, é você estar no deserto sozinho. Versículo 66. Você achou? 66. Aleluia, Jesus. Vamos ler o versículo 60 e depois o 66, para resumir a questão. O 60 primeiro, depois o 66. Muitos dos seus discípulos, isso aqui é discípulo, tá? Tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso. Quem pode ouvir? Está desligado seu microfone. Continua o amarelo, o dele. É só para lembrar, tinha 70 discípulos, né? Não era só os 12, né? Era 70, né? Sim. Para não falar que era só 12, então, mas era muita gente. Era pouquinha gente. 12 é pouco, então, mas é 70, né? Obrigado, profeta. Obrigado por me ajudar aí na pregação. Glória a Deus. Então, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, é duro esse discurso. Não é como ele frisou muito bem, não é só 12, não. Era 70 discípulos. A Bíblia descreve que ele enviou outros 70. Outros 70 ele enviou. E disseram, duro é esse discurso. Quem pode o quê? Quem pode ouvir? Versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele. À vista dessas questões, muitos dos que eram seus alunos, seus seguidores, seus emissários, como é chamado o apóstolo, emissário, já não andava mais com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, querem também vós outro retirar? Porque muitas das vezes tem igreja que fica passando a mão na cabeça das pessoas. Porque ser discípulo é ser obediente, ser discípulo é ser servo, ser discípulo é alguém que quer aprender, é alguém que quer dar fruto, é alguém que quer edificar, é alguém que quer somar. Ser discípulo é alguém que está disposto a sacrificar junto. E ele entende isso. Então Jesus olha para os outros e falou, foram esses embora. Vocês também não querem ir, não? O que eles respondeu? Teve um que respondeu aí. Olha. O quê? Olha aí, Simão Pedro. Senhor, para quem iremos? Discípulo que é discípulo está preocupado com o quê? Discípulo que é discípulo está preocupado com o quê? Com vida eterna. Então, para você não perder a sua salvação, você vai pensar duas vezes antes de tomar atitude de rebeldia, de arrogância, uma atitude totalmente fora da direção da palavra de Deus. Você vai pensar, você vai dobrar, você vai vigiar ao máximo para você não perder a sua salvação, que é o principal da vida de um discípulo. O que adianta você pregar, ensinar, como ele falou lá atrás, no capítulo 13? Volta lá. O que ele falou lá no capítulo 13? Aleluia. Versículo 26. Então direis, comimos e bebemos na tua presença, ensinava nas ruas, mas ele dirá, não sei de onde vocês. Por quê? Vocês não foram embora? Vocês não abandonaram? Vocês não queriam nada? Por que agora vocês querem ser salvos? Vocês que praticam o quê? A iniquidade. Porque igreja que não confronta pecado é igreja que é convivente com o pecado.
É a igreja que é convivente. Como é que você vai pregar contra o que você pratica? Qual que é a visão? É você satisfazer o desejo da carne ou do espírito? Do espírito, mas a carne, quem geme, quem é fraca, quem quer satisfazer os desejos, não é o espírito, é a carne. O espírito, ele quer ser o quê? Ele quer ser alimentado, mas a carne, ela deseja. A carne, ela não tem limite para os desejos. Tem gente que faz coisas horrendas para satisfazer o desejo da carne, e depois ela fala: meu Deus, como é que eu fiz aquilo? Isso é carne. A natureza humana, o ser humano não tem limite. O ser humano não tem limite. É tanto que Deus olhou para Sodoma e Gomorra e falou: não dá mais. O clamor está chegando até a mim. O cheiro não dá mais. Eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão ora, fala: Senhor, se tiver 20, Deus falou: eu salvo os 20 eu salvo a cidade por causa dos 20. Se tiver 10, eu salvo a cidade por causa dos 10. Mas infelizmente não tinha. Abraão queria que Deus salvasse Ló, e o anjo foi na casa de Ló e tirou Ló daquela situação. Por isso que eu digo para você: não deixa nada nem ninguém te tirar da presença de Deus. Não deixa ninguém te levar para um caminho que você jamais deve ir. Não seja guiado pelos desejos da carne, seja guiado pelo Espírito. Seja uma pessoa de oração, seja uma pessoa de fé, seja uma pessoa que está disposto a fazer a vontade do Senhor. Continuando, Lucas 14, 26, 26, ou não, aí 27. E qualquer que não tomar o quê? A sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Cristão levar a cruz? Que nada, meu irmão. Cristão quer levar outras coisas, menos cruz. Cruz pesa. Cruz tem fiapo. A pior profeta do... Oh, Jesus amado. Alguém já teve fiapo de madeira na mão? Quem já teve? Só uns 2 aqui só. É horrível. Pelo amor de Deus, Jesus amado, carregar madeira o dia todo para lá e para cá, um feixe de lenha nas costelas já não é bom. Imagina uma cruz. Por isso que tem muita gente que não quer ser crente. Por isso que muitas das vezes as pessoas não conseguem ir até o fim. Por isso que muitas das vezes as pessoas se afastam. Por isso que muitas das vezes as pessoas desistem. Por isso que muitas das vezes as pessoas não querem estar na fé. Porque estar na fé é renúncia. Estar na fé é decisão, é ser fiel. É muitas das vezes você, às vezes, ter conflito dentro da sua própria casa por causa da sua fé. Davi teve que ouvir da sua mulher: que loucura é essa que o rei faz, dançando, pulando na frente desse povo? Você é o rei, você tem que ter postura de rei. Você tirou suas vestes reais, você colocou pano de saco. Que loucura que você fez? Isso foi Mical falando para Davi. Que vergonha, rei. Sabe o que aconteceu com Mical? Ficou estéril. Sabe por quê? Porque o único pecado que não tem blasfêmia, não tem blasfêmia, eu agora fui longe. O único pecado que não tem perdão é o quê? Contra o Espírito Santo. E quantas são as pessoas que têm blasfemado contra o Espírito Santo? Ah, aquilo que o pastor falou não é de Deus, não. Aquilo que a igreja fez, não concordo, não. Isso é rebeldia. Isso é blasfêmia. Se for de Deus, tem que tomar cuidado, irmão. É melhor estar pronto para ouvir e tardio? É melhor estar tardio para falar. É melhor ficar de boca o quê? Fechado. Porque da forma que você medir, você vai ser o quê? Medido. Da forma que você julga, você é o quê? Julgado. Isso é um perigo, irmãos. Isso é um perigo. A Bíblia diz que Mical, ela não fluiu. Não deu certo. E era filho do rei. Continuação, versículo 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa, verificar os meios para concluir? Qual de vós? Isso aqui fala sobre você analisar, irmãos, antes de tomar decisão. Porque a pior coisa que tem é um crente precipitado.
É um crente que toma decisões sem pensar. É crente que sai fazendo voto de tolo. É crente que sai entrando em todo tipo de lugar sem Deus mandar. É crente que sai pegando tudo que acha que deve pegar. É crente que não tem direção. É crente que não tem oração. É crente que não tem visão. É crente que não tem sabedoria do Espírito Santo de Deus. Eu já vi tantas pessoas assim que recebeu consagração de pastor, que recebeu consagração disso, daquilo, que eu falo, meu Deus, quem foi que consagrou essa pessoa? Tem misericórdia, Jesus. Quantos anos você não vê pessoas sendo consagradas nesse ministério? Porque a consagração, eu entendo que é algo importante, não é algo que você deve ficar fazendo por fazer. Ah, mas a pessoa está muito tempo na igreja, que importa que a pessoa está muitos anos na igreja? Nem todos que são de Israel são o quê? Israelita. O julgamento não vai começar, não é para as pessoas que estão lá fora. O julgamento vai começar primeiro, é pela casa de Deus, que vai ser julgado primeiro. É nós que dizemos ser crentes. Ai do falso profeta. Ai daquele que é ladrão. Ai dos filhos de Eli. Ai dos filhos de Arão que quer acender fogo estranho no altar. Faça o que quiser enquanto... Vocês podem fazer o que quiser, pode. Mas vai chegar o julgamento de Deus. E nesse julgamento de Deus ninguém escapa. Porque cada um de nós seremos julgados segundo as nossas obras. E Jesus vai falar naquele dia: eu conheço as tuas obras, porque você foi um servo fiel. Você foi uma serva fiel. Guarde o que tu tem, para que ninguém roube a tua coroa. Guarde o que você tem, para que ninguém roube a tua coroa. Não faça que nem o filho de Jacó. De Jacó não, de Isaac, Esaú, que vendeu a sua primogenitura por um prato de quê? De lentilha. E depois se arrependeu. Porque tem gente que quer vender aquilo que Deus deu para ele por uma besteira. Perde a bênção por causa de meia hora de prazer, por causa disso, daquilo. Vigia. Toma a sua cruz. Nega a si mesmo. Aborreça quem tiver que aborrecer. Mas seja fiel a Deus, porque Deus vai te honrar nessa terra. Aleluia, Jesus. Versículo 29. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, não podendo acabar, todos os que virem zombarem dele, dizendo: este homem começou a construir, não pode o quê? Acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe embaixadores pedindo condição de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quando tem, não pode ser o quê? Não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Cristão tem que aprender a renunciar. Ah, mas eu gosto de tomar minha cervejinha. Então hoje acabou essa. Hoje você vai tomar coquinha. Não? Um suquinho de maracujá com limão. Eu tomei um suco de coco uma vez, que é uma delícia. É? Tem tanta coisa boa por aí, gente. Você fica... Não, você fica tomando esse tal de Coca-Cola, né? Aí vai falir desse jeito, Giovanni. Suco de milho nunca tomei não, Tom. O de milho eu não tomei, só você falar. É gostoso o de milho, Nath? É bom? É bom, né? Já tomou nisso? De milho? Já tomou, minha sogra? Minha sogra já tomou suco de milho? Não? Aí, tá vendo? Já vamos preparar esse mistério para nós já. Suco de milho para experimentar. A meu Tom já vai preparar esse suco de milho aí, viu, Tom? Pra gente. Já é responsa sua de trazer esse mistério em Marranice. Vocês conhecem uma... Entendeu? Então, a vida com Deus, a relação com Deus, a intimidade com o Senhor requer renúncia. E às vezes o crente não quer renunciar nada. O crente não quer abrir mão de nada. Quer continuar descendo na boca da garrafa com Jesus. Você vai descer a casa do oleiro a partir de hoje. Glória a Deus. Irmãos, para nós chegar ao término dessa ministração,
Abre lá no livro de... É Lucas ainda, só que é na finalização, é no Lucas 21, versículo 29. Antes, é isso aí. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O que está escrito aí? Lucas 21, 29. Para nós finalizar. 21, 29. Olha aí, ó. Quando começava a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando vides acontecer essas coisas, sabeis que está próximo o reino de quem? De Deus. Em verdade vos digo, não passará essa geração em que tudo isso aconteça. Sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não quê? Não passarão. Acutelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique o quê? Sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo. Para que aquele dia não venha sobre vós repetidamente como um laço. Fala, está repreendido o laço, em nome de Jesus. Fala, eu não vou cair no laço não, que cai no laço é codorna. É lambu. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Tem que estar atento para que aquele dia não vos pegue como um laço. O laço, ele não foi feito para... É tanto que quando a gente fazia o laço, porque eu fui da roça. Então a gente fazia os laços, chama laço de carreiro. A gente fazia o laço de carreiro no meio do mato, assim, no capim, e a codorna ia passando, a gente pegava no laço ali. Só que tinha que ser tão discreto aquilo que você tinha que pegar e jogar um capim por cima. Às vezes a pessoa não tinha experiência, eu passava e aquele laço ele não vai pegar nada, as cordas do laço é vermelha. Então o laço, ele pega desprevenido a pessoa está totalmente fora, caiu no laço. É assim que pega. Então, o reino de Deus, a vida de Jesus vai vir como um ladrão. E quando é que vai vir? É quando as pessoas estiverem em alguma coisa ligada. As pessoas agora, em final do ano, está todo mundo preocupado. Por que será? E se Jesus vir agora? Tem crente que fica esperando o carnaval chegar. Vigia, crente. Não, pastor, no carnaval é porque eu vou lá, mas eu não... Você entende, pastor? Eu não Tem que vigiar, irmão, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora. Mas se nós não tiver de vigilância, nós caímos no laço. E Deus não quer que nós caímos no laço. Diga glória a Deus. Pois, versículo 35. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Há de vir sobre todos que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo. Fala para a pessoa que está perto, fala assim, é vigiar a todo tempo, irmão. É dormindo com o olho, como é que é o ditado? O olho no gato e outro, como é que é? Não, um ditado de Jesus, como é que é? Um no gato, outro no queijo, é assim que fala, é assim, um no gato, outro no peixe, tem que estar vigilante. Aí o crente fica lá todo, tá igual a Eli, você está na cadeira do templo lá com o pé no poado. Não, está no templo, mas tem que estar igual Samuel, tem que estar na oração, amém, igreja? Tem que estar vigilante, irmão. A pior coisa que tem é você chegar, Senhor, Senhor, eu fazia isso, fazia aquilo. Jesus fala, eu não te conheço. A pior coisa que tem é isso aí, porque você sabe o certo e não faz o certo. Por quê? Por que não faz o certo? Se sabe. A Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da vossa o quê? Ignorância. Por isso que esse negócio de ficar discutindo com o crente é a pior bobagem. Se a pessoa conhece a palavra de Deus, você tem que falar, irmão, fique em paz, você conhece a palavra. Quem está entendendo, diga amém. Vigiai, pois, a todo tempo orando. Vigiai a todo tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que tem de suceder. E está o quê? Então pode glorificar a Deus. Você vai estar em pé na presença dele. Vai estar sim, vai. Eita glória. Vigiando o quê? E orando.
É isso aí. Vigiar e orar. Tem crente que só quer vigiar. É o vigilante. É aquele crente que é fofoqueiro. Passou, você viu a irmã na hora do culto? Não vi não, irmão, estava no céu. Não, é porque você não viu não o que ela falou? Você não viu o que ela fez? Passou, você viu a roupa, você viu isso, aquilo. Tem os fofoqueiros. O fofoqueiro não vai entrar no céu não, viu? O fofoqueiro não vai entrar no céu. Jesus não quer, não. Jesus não precisa desse tipo de gente lá no jornalista, lá não precisa não. Passou, você viu que aconteceu. Não para, irmão, com isso. Deixa, coloca na mão de quem? Coloca na mão de Deus, irmão. Ora pelo irmão, pela irmã. Aonde Jesus vivia no ministério dele? Todos os dias. Você sabe onde todo dia Jesus estava? Aonde Jesus estava todo dia, você sabe? No monte? No Monte das Oliveiras orando? Vamos ver onde Jesus estava? Quem quer estar onde Jesus estava? Quem quer seguir os passos de Jesus? Aonde Jesus estava? Vamos lá? Versículo 37. Olha aí, ó. Aonde Jesus estava? Jesus ensinava todos os dias. Aonde Jesus estava todo dia? Jesus não tinha o que fazer não, porque tem muita gente que fala assim, esse que ele não tem que fazer, não está andando na igreja. Ele está seguindo os passos de Jesus. Tem crente que dá glória a Deus na hora dessa. E ainda de noite ia por noite, aqui ó. Mas à noite, saindo, ia pousar aonde? Teve um líder que falou que quem anda no monte é igual bezerra, é igual ir pro monte, é igual ovelha. Eu falei, pois eu quero ser essa ovelha mesmo, que eu vi no meu pastor lá no monte. Fica me criticando, você vai ver onde você vai cair. Você não sabe minha vida com Deus? Que aqui está ao vivo. A vida com Deus é algo que não tem termômetro. Ninguém pode medir a sua fé, mas Deus sabe o tamanho dela. Deus sabe o tamanho da sua fé. E uma das coisas que Jesus queria de nós, o que Jesus pedia de nós, o que Jesus deseja em nós, é que nós venhamos estar na mesma fé que Ele, assim, todo dia no templo. A igreja primitiva estava todo dia no templo. O discípulo, ao ouvir esses ensinamentos missionários, sabe o que o discípulo fez? Olha lá no livro de Lucas 17:5. Olha lá no livro de Lucas 17:5. O que está escrito? O que os discípulos queriam? Ao ouvir esse tipo de ensinamento, o que o discípulo quer, a igreja? Depois de uma pancada dessa, Sandra, o que os discípulos querem, Rosa? Aumenta a nossa fé. Quem quer que Jesus aumente a sua fé? Hoje a sua fé está... Eita glória. Os que confiam no Senhor, que não se abala. Aleluia. Vamos cantar esse louvor. Passa aí, irmã, para a gente ver o próximo versículo. Respondeu o Senhor: se tiver fé como grão de quê? Isso aqui é vergonha. A resposta de Jesus é mais doída do que a pergunta deles. Porque quando ele fala do tamanho do grão de mostarda, você já viu o tamanho do grão de mostarda? É porque eu não vou achar agora, missionário. Não vou achar, nem adianta procurar lá. Nós tínhamos um grão de mostarda, um vidrinho. O grão de mostarda, eu vou dar para vocês, não sei que dia, eu vou dar para vocês. Quem já recebeu o grão de mostarda aqui na igreja? Umas 2 pessoas já receberam, 2. Já, né? É tão pequeno, irmão, que se colocar assim, ó, você não consegue enxergar. É menor do que um grão de arroz, de linho, não sei. Então, é menor, é pequeno demais. Aí Jesus fala assim: se vocês tiverem uma fé desse tamanho, se você tiver fé desse tamanhozinho, desse pequenininho, fala assim: a minha fé é maior. Diga glória a Deus. Quem crê que a sua fé é maior? É do tamanho do grão de quê? De manga? Eita, mulher de fé. Mas para vender o carro do jeito que você também é. De abacate, você viu o caroço de abacate? Do tamanho, direis a esta moreira, né? Arranca-te, transporta-te no mar. E ela vos o quê? Ela vai te obedecer. A natureza vai ter que obedecer à sua fé. Ah, Senhor.
Oh, Deus, obrigado, Pai. Meu Deus do céu. Irmãos, esse mistério é profundo. Você já teve experiência do clima fechar tudo para chover e você orar e falar: Deus, não deixa vir não, em nome de Jesus. Eu mando lá para outro lugar, quando penso que não, lá noticiado. E inundou lá de chuva no tal lugar. A fé é algo tremendo, irmão. A fé é algo tremendo. Às vezes a missionária, eu vou no SESC com as crianças. Ela já sabe, né, amor? Vai orando. O tempo está de chuva, a Ruth já começa a orar. Já daqui a pouco vem o sol. Falou: Jesus, tem misericórdia. Irmão, nós temos que aprender a usar o quê? A nossa fé, irmão. Tem que aprender a usar o quê? A nossa fé. Aprenda a usar a sua fé, irmão. Em nome de Jesus, aprenda a usar a sua fé. Sai daqui hoje declarando: a minha fé é poderosa. Se a sua fé for do tamanho do grão de mostarda que ninguém vê, ela já é poderosa. Agora imagina se for do tamanho do que a Anice falou. Eu não sei o tamanho da sua fé, eu não posso medir a sua fé, mas a sua fé vai mover as montanhas aqui hoje. Amém? Quem entendeu a mensagem pode glorificar Jesus bem forte. Fica de pé, bem forte. Amém? É algo maravilhoso. A nossa fé é algo maravilhoso, irmãos. A nossa fé é algo maravilhoso. A nossa fé é algo poderoso. A nossa fé é algo grande. A nossa fé é algo maravilhoso, é algo lindo, é algo grande. A nossa fé, a nossa fé. Se você colocar no seu coração: eu vou viver pela fé, você vai ver coisa dar certo na tua vida como nunca deu. Não sai daqui sem fé. Não sai daqui sem fé. E a fé é algo que ela vai aumentando conforme as experiências, tá? A fé, ela vem através do ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Não adianta, não tem como você achar que você vai ter fé se você não ouvir a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos para casa abençoado. Vamos honrar a Deus com nossos dízimos, com as nossas ofertas, em nome de Jesus. Vamos glorificar bem forte o nome do Senhor. Amém, igreja? Pode glorificar o nome de Jesus bem forte. Amém? Vamos para casa. Não precisa ter uma fé muito grande, não, né? Só do tamanho do grão de mostarda já dá para a gente vencer, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Ah, pastor, mas as coisas para mim não tá fácil nesse mundo. Não é fácil mesmo, não. E o texto, ele nos garante que pela fé a gente vence. Maurício, igreja, de pé, coloca no telão 1 João capítulo 5, versículo 4. Captou aí? 5:4. O que é a vitória do crente? O que é a vitória do crente? Lê lá, toda a igreja. Toda a igreja, solta a voz, igreja. A nossa fé. Não seja incrédulo. Não seja incrédulo. Você vai vencer todos os problemas. Você vai vencer. Você vai vencer o desemprego, você vai vencer o vício, você vai vencer a doença, você vai vencer tudo que vem contra você. Por causa de quê? Da fé. A sua fé é a fé que vai dizer: eu sou vencedor. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedor. Eu fico preocupado quando a pessoa diz que tem fé e não obedece à Bíblia. É um perigo, crente. Irmãos, entenda. O diabo, a Bíblia diz que ele anda como um leão, vosso derredor, procurando alguém para quê? Para tragar. Procurando alguém para devorar. Aleluia, diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. É muito interessante a gente entender a palavra do Senhor. É muito forte a gente poder ouvir a palavra do Senhor. Eu quero que você saia daqui consciente disso, dessas coisas. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu já vou finalizar aqui, mas eu quero deixar bem claro. Aleluia, Jesus.
Glória a Deus. Amém, Jesus. Olha só. No livro de 1 Pedro, Maurício, eu vou ler aqui só para a gente poder finalizar. Capítulo 5, 1 Pedro 5, versículo 8. 5:8. Coloca aqui para a gente finalizar. Começa do versículo 6. Nós vamos ler 3 versos. Humilhai-vos, portanto, sobre a mão poderosa de quem, igreja? Sobre a poderosa mão de quem, igreja? De Deus. Para que ele em tempo oportuno vos o quê? O crente se humilha, Deus exalta. Lançando sobre ele toda a vossa o quê? Porque ele tem o quê? Ele cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o quê? Que ruge, procurando alguém para quê? Devorar. Resistir-lhe firme aonde? Como é que você vence o diabo? Como é que você vence o diabo? Resistindo na fé. Você não resiste o diabo por causa de cargo em igreja. Você não resiste o diabo por causa de crachá, do que for. Você resiste o diabo é pela fé. Certo de que o sofrimento igual vossos estão se cumprindo, a vossa irmandade espalhada pelo mundo. É preocupante quando a pessoa se diz crente. Porque quando você se diz crente, o diabo é o vosso quê? Volta lá. Quando você é crente, o diabo é o quê? É adversário. Como é que você vai combater o adversário se você não tem as armas da fé? Que armas são as armas da fé, pastor? O escudo, a obediência. A obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Por que tem muitas pessoas que o diabo acha brecha? Porque dá espaço, dá lugar para o diabo. Não dê lugar para o diabo. Seja uma pessoa fiel no dízimo. Seja uma pessoa batizada. Seja uma pessoa que obedece a palavra de Deus. Que eu quero ver se o diabo vai tocar em você. Se você é uma pessoa obediente. Se você é uma pessoa de santificação. Se você é uma pessoa de comunhão. O diabo não pode tocar em você. Porque aquele que é nascido de Deus, o diabo não toca. Mas também, se você é uma pessoa que está dando lugar para o diabo, não reclame. Porque o adversário, ele não vai perguntar para você. Não, ele não quer saber, ele quer te destruir. O diabo veio tão somente para matar, roubar e o quê? Destruir. Coloca a sua vida na mão de Deus, para você ver se ele não vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você. Seja obediente. Seja uma pessoa obediente a Deus, que Deus vai te honrar na terra. Amém, gente?